Muito obrigado. Cumprimento a mesa, na pessoa da professora Carlotte, que a coordena, e ao meu professor querido orientador Paris Eros, que nos acompanha aqui, e ao meu estimado conterrâneo Miguel de Barros. Miguel de Barros, para quem não sabe, é dos melhores e provavelmente dos mais proeminentes intelectuais públicos na Guiné-Bissau. Ele dirige uma ONG, uma instituição de intervenção comunitária, que é a Tiniguena, esta terra nossa, que faz um trabalho belíssimo com as comunidades na Guiné-Bissau. Eu quero agradecer o convite que me foi formulado para estar cá hoje, em comemoração de 5 décadas das independências dos países africanos da língua oficial portuguesa. E aqui reitero a ênfase trazida pelo nosso Miguel de Barros sobre a designação língua oficial portuguesa, que indica que nós não somos necessariamente lusofalantes e muito menos lusopensantes. E há quem radicaliza isso e diz que também no sentido epistêmico. Mas para o Amílcar Cabral, esta língua portuguesa serviria como instrumento, uma ferramenta de conexão entre esses países africanos, e não só, que outrora foram subjugados por uma lógica imperialista do regime fascista de Portugal. E ele dizia que no período pós-independência seria uma ferramenta de aproximação, de reconhecimento desse laço histórico e também de uma possibilidade da construção da unidade africana, que era a visão panafricanista do Amílcar Cabral. Ele acreditava na unidade do continente. Dito isso, enfatizo novamente a apresentação primorosa do Miguel de Barros, uma apresentação que nos conduz a entender essa trajetória complexa, com promessas inacabadas da Guiné-Bissau. O meu comentário em relação à sua exposição, Miguel de Barros, é mais no sentido de, já feito o diagnóstico muito bem elaborado por ti, pensar um novo caminho, porque na Guiné-Bissau e fora da Guiné muitas vezes fala-se que esses descasos, esses nossos desafios demonstram a falhança, ou seja, que o Estado guineense falhou, é um Estado falhado, e que seria necessário refundar o Estado. O meu problema com essa abordagem é que pressupõe que os desígnios que levaram à fundação do Estado eram desígnios falhos. E não é verdade. É importante recordar uma obra de Tandika Nkandawir, Intelectuais Africanos, em que ele dividiu esse processo em 3 estágios. Ele dizia que as independências africanas foram marcadas por um primeiro momento da euforia, que era um projeto em construção das nações africanas, e depois, num segundo momento, que é o momento da falha, que é o momento da desesperança, segundo o Tandika, e um terceiro e último momento seria esse momento de uma nova esperança. Aqui, esperança no sentido freiriano, do verbo esperançar, não de esperar. Então é justamente nesse sentido que eu queria propor uma reflexão, a partir, claro, de uma concepção metodológica de Amílcar Cabral, para pensarmos um novo caminho, que foi intitulado por Amílcar Cabral como um processo de reafricanização do espírito. Reafricanização do espírito é uma dimensão metodológica que Amílcar Cabral primeiramente implementou para mobilizar aquilo que ele chamava da pequena burguesia para a luta pela independência. E no pós-independência, esse método, essa metodologia foi reduzida a esse processo identitário de uma reconexão dessa pequena burguesia com
a realidade cultural da África. Eu compreendo e tenho refletido sobre isso ao longo dos últimos anos, com a ajuda do professor Pares, que foi meu orientador de doutorado. Eu tenho refletido sobre isso, como essa abordagem metodológica de Amílcar Cabral ultrapassa essa dimensão identitária. A reafricanização do espírito era um método de abordagem e também uma visão estratégica do desenvolvimento que foi traído no pós-independência. E eu volto aqui àquela análise em que eu dizia de que falar da refundação do Estado da Guiné-Bissau pressupõe de que os desígnios que nortearam a sua fundação eram desígnios falhos, e não é verdade. Portanto, a reafricanização do espírito pressupõe, no meu entendimento, Miguel, e podemos conversar sobre isso, uma rearticulação desses fundamentos que caracterizaram a luta pela independência na Guiné-Bissau, ou da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. Porque esses fundamentos foram traídos. Havia um projeto de nação em construção, que, como o Miguel muito bem frisou, logo que a independência chega, esse processo foi traído. Começando, inclusive, com o seu próprio partido, e a testa do partido, pelo menos para o núcleo da Guiné-Bissau, o seu próprio irmão mais novo, que instala uma força coercitiva numa dimensão, como disse o Miguel de Barros, policial, que controlava. Então foi uma substituição da Polícia Internacional da Defesa do Estado, PIDE, por uma outra polícia, desta feita com guineenses e cabo-verdianos, vigiando um ao outro, e pairava-se um clima de desconfiança entre todos, e no meio de todos também. Isso foi problemático. Então aí que começa a traição desse projeto da independência. E mais tarde, como o Miguel também frisou e pontuou muito bem, houve-se uma ruptura dentro do PAIGC, que é o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, em que o movimento dito reajustador, encabeçado pelo então comissário das Forças Armadas, equivalente ao general, o Nino Vieira, houve-se o 14 de novembro, o primeiro golpe de Estado, com a promessa de uma rearticulação daquele projeto de nação outrora pensado por Amílcar Cabral. Novamente, não se implementou aqueles desígnios. O PAIGC, enquanto Partido Libertador, perdeu a ideologia, tornou-se um partido fisiológico, e os antigos combatentes, pelo menos os oficiais, aqueles que estavam à frente do processo, entenderam que, depois da independência, deveriam ser ressarcidos, apropriaram-se das riquezas, ou seja, das propriedades deixadas pelos colonizadores, e começaram a exigir privilégios que Cabral, outrora, na sua própria concepção de reafricanização do espírito, havia dito. No pós-independência, essa pequena burguesia que dirige a luta terá à sua frente dois caminhos. O primeiro caminho seria o caminho do suicídio de classe. Que é importante que essa pequena burguesia se suicide para renascer e se identificar com as aspirações, não é nem da classe trabalhadora, da classe camponesa. Mais radical ainda. Porque Cabral entendia de que, se essa pequena burguesia não abdicasse de todo esse arcabouço cultural que adquiriu, não no sentido da negação, mas no sentido de um processo de desenvolvimento endógeno, de dentro para fora. Porque o Cabral, lembremos, ele era contra qualquer forma de essencialização. Ele dizia, o nosso exercício aqui deve ser de um esforço de caminhar com os nossos próprios pés, guiados pela nossa própria cabeça, mas sem desconsiderar aquilo que a humanidade construiu em termos de conhecimento.
Então ele dizia que essa pequena burguesia precisava se suicidar nesse caminho para que pudesse não somente substituir os portugueses, ou a administração portuguesa, por substituir, mas para que pudesse também implementar um novo projeto de Estado-nação, pensado a partir, como Miguel muito bem pontuou, dessa identidade binacional, Guiné e Cabo Verde. E ele dizia, se vocês não seguirem esse caminho, haverá só um outro e único, que é da traição desse processo. E aí não terá valido a pena. E foi exatamente isso que temos vivenciado. E o Miguel já pontuou isso com uma sabedoria que só ele poderia nos apresentar aqui. Então, a reafricanização do espírito, enquanto método, eu compreendo, Miguel de Barros, que deve ser recuperado nesse sentido cabraliano de observar o desenvolvimento enquanto um conceito a partir de 3 perspectivas. A perspectiva endógena, que requer a desconstrução do conceito e uma reconstrução a partir dessa realidade endógena guineense, das realidades comunitárias que o Miguel muito bem conhece. Um desenvolvimento de dentro para fora. Depois, num processo dialógico, quer dizer, de dialogar com aquilo que a humanidade, ou seja, o resto da África, tem feito como um esforço para o alcance de um desenvolvimento do continente. Mas isso deve ser feito, ainda nessa dimensão metodológica cabraliana, apresentando sempre a nossa perspectiva. Aquilo que ele e os outros chamaram da perspectiva africana. Não podemos perder isto de vista. Então, a reafricanização do espírito para o alcance desse desenvolvimento que se quer na Guiné-Bissau e em África como um todo, pressupõe que precisamos, fundamentalmente, nos conectar com as bases, mas não é uma conexão acrítica. Tem que ser uma conexão crítica, no sentido de desconstrução para uma reconstrução. Ou seja, uma análise daquilo que temos como nosso para reafirmar a potencialidade e também esquecer aquilo que deve ser esquecido. Inclusive, Cabral dava exemplo da gerontocracia, que é um processo que muitos aqui conhecem, que é respeitado em África. Ele dizia, temos que tomar cuidado. Essa coisa de dizer que todo o velho é sábio, não é bem assim. Tem pessoas que envelheceram e esqueceram de ficar sábios. Ele dizia isso. E isso é importante. Então, é importante recuperar essas estruturas endógenas. Mas essa recuperação deve ser pautada numa dimensão crítica. Porque senão será novamente uma substituição de modelos. Modelos esses que, quando chegam à nossa realidade, entram em choque e não produzem efetivamente nada, como no nosso caso, além da instabilidade. Essa pequena burguesia não se suicidou, virou um aliado desse sistema imperialista que está aí, e quem sofre, efetivamente, é a própria população. Então, a reafricanização do espírito seria esse processo de rearticulação dos desígnios da luta pela independência, que Cabral chamava de construção de um socialismo africano, porque ele acreditava muito nisso, a partir de uma unidade do continente. Ele dizia, se não nos unirmos agora, estaremos fragmentados, passíveis a uma destruição. E é o que ocorre. No caso da Guiné-Bissau, o país, as instituições
se encontram disfuncionais. O país tem dificuldades em estabelecer um plano de desenvolvimento coeso, viável. Tem vivido uma instabilidade política desde a sua independência. E muitos têm dito de que é um país que foi fundado a partir de uma ideia errada. E não é. Cabral dizia que temos que ter a consciência clara daquilo que queremos e daquilo que faremos para atingir o que queremos. Ele dizia, pensar para melhor agir e agir para melhor pensar. Como o Miguel bem nos disse, não temos feito nenhum nem outro da Guiné-Bissau, infelizmente. Então, a reafricanização do espírito para nós, nesse sentido, pelo menos que eu entendo, seria esse esforço de recuperação desse projeto de Amílcar Cabral. Como isso será feito, eu acho que precisamos ainda debater, e debater bastante. Miguel, era isso. Obrigado.